Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, de Abraão, qual é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Levante as mãos para o céu, diga assim: ó meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, nesta manhã eu quero aqui abordar um tema sobre a fé e a fé verdadeira, porque nós sabemos que, se nós olharmos, nós vemos que existem muitos tipos, de fé, mas só uma é a fé verdadeira. E qual é esta fé verdadeira? Esta fé verdadeira é a fé que vem de Deus e se direciona somente a Ele, ou seja, direcionada somente ao nosso Deus, somente a Jesus Cristo. E se você perguntar para as pessoas, por exemplo, aí na rua, se elas têm fé, praticamente todos dirão que sim, que têm fé, mas contudo nem sempre estão acreditando na coisa certa e na maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que existem vários tipos de fé, alguns tipos de fé que eu quero aqui destacar nesta manhã. Primeiro, a fé racional. A fé racional, ou apenas uma fé intelectual. Mas como assim, pastor? É aquela fé que você precisa crer, você precisa ver, você precisa ver para crer, assim como Tomé, que está lá em João capítulo 20, versículo 24 ao 28. Segunda fé, a fé circunstancial. A fé circunstancial é aquela que acredita quando tudo está bem, aquela que acredita quando tudo está correndo bem, quando estamos sendo abençoados, aleluia. Ou seja, é aquela fé circunstancial, é aquela fé que busca Deus somente, aleluia, quando passa por algum tipo de dificuldade, só lembra de Deus quando, por exemplo,
o cinto aperta, né? Como muitos dizeres aí fora. Ou seja, assim como Pedro. Porque nós vemos que Pedro, ele quis andar sobre as águas, mas ele temeu ao ver o que? Ao ver as ondas e o vento forte, como diz lá no livro de Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31. E também tem aquela fé, a fé por interesse, ou seja, a fé interesseira, é aquele que só crê se for receber alguma coisa em troca. Mas como assim, pastor? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 17, versículo 12 ao 19, que fala a respeito dos 10 leprosos. Ou seja, nós vemos lá como os 9 leprosos que só acreditaram para ser curados, ou seja, só creu para ser curados, mas não aceitaram o Senhor. Ou seja, não aceitaram a Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que nós vemos através da palavra de Deus, que Abraão, ele é chamado de pai da fé. Por quê? Porque foi um dos primeiros homens a crer verdadeiramente, ou seja, a fé de Abraão era no único Deus verdadeiro, e por isso era uma fé verdadeira. Quem está entendendo diz glória a Deus. E além de tudo, nós vemos que Abraão, ele teve fé para receber a bênção que era o que? Que era seu filho. E também ele teve fé para entregar o seu filho a Deus quando Deus o pediu. Aleluia. Seu exemplo serve, meus irmãos, para nós como base para conhecer a fé verdadeira. Oh, glória a Deus. E como é a fé verdadeira? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, nós vemos a fé verdadeira que vem através da graça. Diga comigo, graça. Versículo 16 diz assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Por quê? Porque Abraão é pai de todos nós. Então nós vemos aqui que Abraão, ele viveu muito antes de vir a lei de Moisés, ou seja, muito antes da lei de Moisés, mas nós vemos que, aleluia, também muito antes da manifestação de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele já conhecia a graça de Deus. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus era tão próximo, tão íntimo de Deus, que ele foi chamado por Deus de amigo, aleluia, por causa da sua intimidade, da sua aproximação com Deus, que era tão grande. Deus então chamou Abraão de amigo, ou seja, ele foi chamado amigo de Deus, como está lá em Tiago capítulo 2, versículo de número 23, ou seja, desde já a graça divina já estava sobre a vida de Abraão, como nós vemos através da palavra de Deus. E a graça, meus irmãos, a graça, ela é algo gratuito, ela é sem pagamento, ela é como um presente gerado por Jesus Cristo. Por quê? Porque a fé, ela vem da graça, porque não precisamos fazer nada além de acreditar, ou seja, além de crer. Se você tiver que fazer algo para crer, então não é a fé verdadeira, e sim autoconfiança. Mas as obras são fruto da fé, e não a fé fruto das obras, como diz a palavra do Senhor. A verdadeira fé, ela é a fé cheia
de graça gerada por Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a fé também, ela é invisível. Mas como assim, pastor? No versículo 17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e a chama à existência as coisas que não existem. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós vemos aqui, amada igreja do Senhor, que quando Deus, Ele criou todas as coisas, não havia nada que lhe fosse matéria-prima. Então tudo foi feito a partir do nada, através do que? Através da sua palavra. Porque a tua palavra, ou seja, a palavra, ela tem poder. E tudo que existe antes de se tornar visível, primeiro foi invisível na mente e no coração de quem imagina, e depois foi realizado na prática. Por exemplo, um artesão, primeiro ele pensa como fará a sua obra, ou seja, invisível, e depois ele executa, ou seja, depois torna visível. Ou seja, meus irmãos, a verdadeira fé, ela chama a existência as coisas que não existem, como Jesus ordenou que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo de número 23. Ou seja, Deus é criador por natureza, e Ele faz todas as coisas, abrindo portas onde não havia portas, e fazendo portas para que sejam abertas. Se você precisar ver se você precisar ver, é porque não é fé, porque a fé verdadeira, ela é invisível, assim como diz em Marcos capítulo 11, versículo de número 23, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer, se fará o que diz. Ou seja, a fé, meus irmãos, ela move as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela tem que ter acompanhamento da esperança, porque se você olhar no versículo 18 de Romanos capítulo 4, diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Diga esperança. Está fraco, esperança. A esperança, meus irmãos, ela é o que? A esperança, ela é a continuação da fé. Aleluia. Repita comigo: a esperança é a continuação da fé. Ter esperança é o que? É esperar crendo. Esperar crendo que você vai receber o milagre, porque muitas pessoas afirmam que têm fé, mas não estão dispostos a esperar. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas a verdadeira fé, ela tem tanta certeza, meus irmãos, do que acredita, porque quando nós temos a certeza e quando nós acreditamos, nós esperamos confiantes na realização da promessa de Deus para com as nossas vidas. Ou seja, nós, aleluia, esperamos confiante, aleluia. Por exemplo, se você espera um ônibus, se você acredita que está perto do horário de vir, aleluia, você vai ficar ali esperando ele, sim ou não?
Você vai ficar ali esperando, por quê? Porque você sabe que ele vai chegar. Você sabe que ele vai vir ali. E assim a esperança, ela se baseia na fé diante da palavra de Deus, de que tudo tem o tempo certo de se realizar sobre a sua vida. Ou seja, tudo no momento certo. Por quê? Porque nós vemos que Abraão, ele esperou sem ter nenhuma esperança. Por quê? Porque aparentemente, aleluia, de que ele teria um filho, e mesmo assim, ele confiou e aguardou o tempo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quem afirma que crê, mas não espera, ou seja, não tem paciência de esperar, é porque, aleluia, na verdade, ele não está tendo fé. Na verdade, ele está o quê? Com dúvida. Ele está com dúvida no coração. O desespero, o medo, dúvida, a ansiedade são sintomas de pessoas que não têm a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela vai esperar com confiança no Senhor, mesmo que a adversidade seja grande, mesmo que a tempestade está forte, mas ele não vai temer, ele não vai ficar com dúvida, ele não vai, aleluia, se preocupar. Por quê? Porque ele sabe que a sua fé é verdadeira, e no momento certo, na hora certa, Deus vai agir, e você vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, a fé verdadeira, ela consegue esperar, ela tem paciência, porque ele sabe que, aleluia, que no tempo de Deus, no momento de Deus, tudo vai acontecer. Quem crê diz glória a Deus. E a fé também, ela fala de superação. No versículo 19 do capítulo 4 de Romanos, diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Aleluia. Ou seja, Abraão aqui, meus irmãos, Abraão, ele sabia de sua condição física, bem como também da sua esposa, porque sendo os dois já muito idosos, e todas as circunstâncias eram o que? Era contrários. Toda circunstância era contrárias, porque as condições necessárias para que tivessem um filho, aleluia, a ótica humana não tinha como, ou seja, a circunstância era ao contrário, mas mesmo assim, Abraão não se enfraqueceu, e ele ficou pronto para receber a bênção de Deus. O que eu quero dizer para você aqui nesta manhã, ei, não deixe as circunstâncias adversas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, enfraquecer a tua fé, mas continue confiante, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas vão fluir e o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a verdadeira fé, ela não se baseia na situação ou nas circunstâncias. Por isso, meus irmãos, ela traz o que? Ela traz disposição para enfrentarmos qualquer dificuldade, acreditando naquilo que se vê e sim no que é invisível, ou seja, acreditando naquilo que não se vê, mas naquilo que é invisível, porque lá em 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós andamos pela fé, nós não podemos andar naquilo que nós vemos, mas sim pela fé, porque uma pessoa que diz ter fé, mas só vê obstáculo, só vê problema, não tem a fé verdadeira. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela supera tudo.
Oh, aleluia. Eu vou repetir para você, meus irmãos. Uma pessoa que diz ter fé, mas se ela só vê problema, só vê obstáculo, ela não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, meus irmãos, ela vai superar todas as diversidades, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pode louvar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. A fé também, meus irmãos, traz a certeza. Versículo 20, a partir diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, aleluia. Ou seja, primeira estratégia que o inimigo usa, primeira estratégia que o diabo ele usa é o que? A estratégia do inimigo é colocar dúvidas. Colocar dúvida em teu coração, colocar dúvida em nosso coração, aleluia. Se você olhar lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, lá você vai ver que o diabo ele enganou o homem e a mulher, fazendo o que? Fazendo perguntas que colocassem dúvida a palavra de Deus. E assim que o diabo ele age. Ele age, meus irmãos, aleluia, colocando dúvida, fazendo perguntas, aleluia, para que a pessoa venha duvidar da palavra de Deus, para que a pessoa venha, aleluia, para a pessoa venha duvidar das promessas de Deus, porque Ele é sagaz. Ele tem as suas artimanhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira estratégia, é o que? Colocar dúvida no seu coração. Ah, mas será que eu vou receber mesmo? Ah, mas será que vai se cumprir? Ah, mas será? Ei, tira o será. Não deixe o diabo colocar dúvida no teu coração, porque a verdadeira fé ela não duvida, a verdadeira fé ela não tem dúvida. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vem. Oh, aleluia. Não deixa o inimigo colocar dúvida no teu coração, porque a verdadeira fé ela não vai duvidar das promessas de Deus. A verdadeira fé, meus irmãos, ela vai crer mesmo que, aleluia, para os homens é impossível, mesmo que para a ótica humana não tem jeito, mas se Deus falou, tome posse da tua vitória, porque nós servimos um Deus das causas impossíveis. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E o contrário de fé, meus irmãos, é o que? O contrário de fé é o medo. O contrário da fé é o que? A incerteza. Ao contrário da fé é o que? A dúvida. Quando vierem perguntas à sua cabeça, peça ao Senhor que te dê a certeza. Use o capacete da salvação para proteger a sua mente, e o escudo da fé que vai na frente te protegendo contra todas as setas duvidosas que o inimigo colocar na sua vida. Peça a armadura de Deus. Lá no livro de Efésios 6, versículo 13 ao 17. Quando vier a dúvida, meus irmãos, peça: Senhor, me coloque em mim o capacete da salvação, Senhor. Me protege a minha mente, Senhor. Coloca o escudo da fé na minha frente, meu Deus. Me protege contra todas as setas duvidosas do inimigo, porque a verdadeira fé, ela tem a certeza. A verdadeira fé, ela tem a convicção. A verdadeira fé, ela não é duvidosa. A verdadeira fé, ela não duvida do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. Quem pode adorar ao Senhor, adore Ele nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. E a fé verdadeira, ela nos traz força, ela nos fortalece. Versículo 20 de Romanos 4, parte B, diz: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Repita comigo: pela fé se fortaleceu, dando glória
a Deus. Então dá um glória a Deus bem alto aí para Jesus. Oh, aleluias. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Abraão, ele não deixava a sua fé enfraquecer, porque sempre dava glória a Deus, sempre louvava, sempre dava glória a Deus. A sua vida de oração e intimidade com Deus era mais forte que qualquer problema que enfraquecesse ele. Aleluia. Porque nós vemos que as pessoas riam dele. A própria Sara sorriu quando ouviu a promessa de Deus, mas depois aprenderam a buscar forças dando glória a Deus, ou seja, glorificando o nome do Senhor. Ei, eu quero dizer para você nesta manhã, para fortalecer a sua fé é preciso sempre alimentar, aleluia, porque lá em Romanos capítulo 10 versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e muitas pessoas deixam sua fé enfraquecer, porque ficam desnutridos, ficam sem palavra de Deus. Ou seja, nós temos que fortalecer a nossa fé através de ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E além disso, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, nós temos que dar glória a Deus em todos os momentos, aleluia, porque quando nós damos glória a Deus em todo momento, é uma atitude que fortalece a nossa fé. Oh, aleluia. Você tem dado glória a Deus em todos os momentos da tua vida? Oh, aleluia. Uma fé que enfraquecer, meus irmãos, ou seja, uma fé que enfraquece ou que glorifica o homem, não é a fé verdadeira. Mesmo com dificuldades, nós precisamos confiar que quando sou fraco, então é que sou forte, e que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero repetir para você, mesmo com dificuldades, precisamos confiar, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10, quando sou fraco, então é que sou forte. E porque também diz lá em Filipenses capítulo 4 versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a verdadeira fé, ela se fortalece glorificando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Através de você adorar, através de você glorificar a Deus, Ele vai fortalecer a sua fé. Quem crê que Ele está fortalecendo nesta manhã, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glórias! E a fé também, ela tem promessa. Versículo 21, Romanos capítulo 4 diz: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Oh, aleluia! Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui que a vida de Abraão, ela foi a vida de Abraão, ela foi dedicada ao que? A uma promessa que Deus lhe dera. Ou seja, através desta promessa, aleluia, ele levou uma vida dedicada a Deus. Tudo parecia contrário, tudo parecia que não iria dar certo, mas ele sempre confiava na palavra que Deus lhe havia dado, porque a promessa quem deu foi Deus, não foi o homem que prometeu. Aleluia. E quem tem fé, meus irmãos, quem tem fé sabe que precisa se firmar nas promessas da palavra de Deus, ou seja, firmar a sua vida na palavra de Deus, mesmo que todos digam ao contrário, mesmo que
todos digam que não vai dar certo, mas nunca podemos esquecer que a última palavra vem do Senhor. Mesmo que vão dizer para você: olha, você está perdendo o seu tempo, olha, não adianta, mas não dê ouvido, porque a última palavra vem do Senhor. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, não pense no que os outros estão falando, não pense no que os outros estão dizendo, e sim somente no que Deus te garantiu, porque lá em Isaías capítulo 55 versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, diz o Senhor. Oh, aleluia! Ou seja, meus irmãos, para nós concluirmos, a verdadeira fé, ela se baseia na promessa de Deus, porque nós estamos aqui debaixo da promessa do Senhor. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Peça a Deus, peça ao Senhor que te guie por esta fé verdadeira. Não deixe ser enganado pelo adversário da nossa alma, que é Satanás, mas seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado por Deus, para que nós podemos manter esta fé verdadeira, confiando sempre nas promessas de Deus, mesmo que muitas vezes parece que tudo vai desabar, mas continue confiando, mesmo que muitas vezes muitos estão dizendo: não vai dar certo, não vai conquistar, não vai conseguir, mas continue confiando, porque não foi o homem que te prometeu, mas foi Deus, e através da tua fé, Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Quem crê nestas promessas, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias! Que o Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração aqui nesta manhã, amém?